A paz do Senhor Jesus a todos vocês, como vocês estão? Eu sou Eliane Marzani, é um prazer ter você aqui comigo. Desfile dos personagens bíblicos que não controlaram a sua raiva. Pedro é o segundo na lista, mas na verdade ele deveria ser o primeiro, vamos falar a verdade. Pedro sempre teve probleminhas em controle emocional. Pedro é o exemplo daquela pessoa que explode e depois pensa. Tem algum Pedro aqui? Não precisa levantar a mão. Mas sempre tem um Pedro, que é aquela pessoa que explode e depois pensa, por que que eu explodi? Já explodiu. Esse exemplo bíblico é o clássico exemplo que nos ensina uma grande verdade. Nunca vale a pena agir por impulso. Porque eu fico imaginando Pedro pensou assim, você é o herói, você é o herói. Mas na verdade ele não foi herói nenhum. Ele passou, foi vergonha. Quando ele achou que estava no controle das coisas, Deus disse assim, Pedro, deixa eu consertar a besteira que tu fez. Porque eu não mandei tu decepar a orelha de ninguém, Pedro. Eu estou indo cumprir o meu propósito e tu, ao invés de ajudar, estás atrapalhando. A gente passa vergonha quando a gente age na raiva. Passa ou não passa? Passa. Às vezes algumas vergonhas são necessárias na nossa vida. Eu falei isso hoje na hora do almoço. Tem vergonha que vale a pena passar. Pedro estava tentando fazer o que nós muitas vezes somos tentados a fazer na hora da raiva. Vingança. Eu vou me vingar. E todas as vezes que a gente tenta se vingar na hora da raiva, nós não estamos confiando que Deus é o nosso defensor. Deus é o nosso defensor. Por que nós queremos agir com as nossas próprias forças, com a nossa própria mão, com o braço da carne? E muitas vezes puxamos a espada. Decidimos pegar a nossa espada, não é? A espada da língua ferina, a espada da fofoca, a espada da difamação. Ele falou isso de me empurrar, agora eu vou falar todos os podres que ele sei. Puxa a espada para cortar a orelha. Achando o quê? Achando que é o herói. Na verdade, está puxando a espada da destruição. Então, o que é que eu aprendo com Pedro? Que todas as vezes que a raiva me acometer, eu preciso fazer uma pausa. Uma pausa e respirar fundo. A raiva vai chegar aí, gente, porque a raiva chega para todo mundo. E eu preciso aprender que eu tenho que parar. O meio evangélico está recheado de escândalos. E parece que virou lugar comum, né, ter escândalos no mundo, né, cristão. Deveria acontecer isso? Não. Mas desde lá dos tempos de Corinto, lá na igreja de Corinto, que a gente vê, né, que muita coisa errada acontecia. Passaram-se muitos e muito tempo, né, como a gente diria, 2000 anos depois, e o homem não evoluiu grande coisa. Continuamos com o mesmo problema, né? O apóstolo Paulo, se estivesse aqui, provavelmente ele não estaria batendo palma. Então, o apóstolo Paulo, o que ele fala? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E o apóstolo Paulo dá uma aula maravilhosa, né? Em 1 Coríntios 13, né? 1, sobre o amor. Que as pessoas acham que o amor, tá? A caridade, o amor, seja como for, tá em apenas você falar em línguas, rodar no manto, fazer uma devocional, fazer uma, como é que fala? Ajudar as pessoas, mas nada disso importa se não tiver amor. Você pode escrever um livro, você pode dar uma palestra, você pode ser o cara, o entendido em teologia, sabe Deus mais o quê? Mas se nada disso tiver o amor, a caridade, o amor ao próximo, esqueça. Tudo que nós vimos até agora tinha um coquetel de tudo, menos do amor ao próximo. Amar o teu Deus sobre todas as coisas, amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Olha só que forte. Aí você vai dizer, mas Eliane, lá em Efésios 4:26, né? O Senhor está dizendo o seguinte, fiquem irados e não pequem. Como assim? Eu não estou entendendo. Vamos entender essa história? O que é ficar irado? O ser humano, tá? Tem a natureza caída. A gente já nasceu com essa natureza. Por mais que eu queira me fazer de santa, de linda, maravilhosa, imaculada Eliane, eu sou uma pecadora. E eu reconheço que eu sou uma pecadora. Certo? E todo mundo aqui tem esse, né? Então, diante da nossa natureza, Deus até permite que a gente fique irado, sim. Deus já se irou várias vezes, hein? Várias vezes. E nós somos humanos, estamos aqui na Terra, não tem ninguém melhor do que o outro, não tem. Mas aí, o que acontece? O que Deus fala que eu posso me irar, mas eu não posso pecar? Não estou entendendo? A ira não é um pecado? Não. Para Deus, a ira não é pecado. Certo? Que até ele se irou. Sendo assim,
A pessoa, quando ela tá irada, ela tá chateada, ela tá triste, ela tá nervosa por algo que alguém fez para ela ou falou dela. Enfim, esse motivo que às vezes até acelera o coração da pessoa. Tem o poder, né, de acabar até mesmo fazendo mal para aquele que tá, assim, sentindo a ira. Então, a ira, tá? Ela pode se revelar no meio das aflições da vida, num conflito familiar ou até numa crise. Isso pode acontecer psicologicamente, isso é uma coisa normal. Quando é, tá? Que, por exemplo, a coisa foge de controle. Então, você imagina que você tá lá, né? Você esteja armado de algum modo, certo? Então, você tá lá num pelotão e aí o sargento vai falar preparar. O preparar é a ira. Você tá preparado, né, para algo que vai acontecer. Atento, né? Coraçãozinho a 1000, entendeu? Mas até aqui você tá assim de prontidão, né? Ou seja, preparado para agir. Mas ainda não é pecado, por quê? Porque você não agiu, tá? Não houve dano algum. Você ficou com raiva, você ficou irado, você falou meia dúzia de, né? Daqueles palavrão ungido, mas não passou disso, entende? Ficou só nisso. A sua adrenalina foi a todo vapor, né? E as suas emoções não dominaram a sua razão. Entende isso? A pessoa passou da conta com você, foi deselegante, te caluniou, tal. Coisas até que podem ser graves e para isso existe o quê? A justiça. É tão simples, né? Não gostei do que você falou, tenho provas, né? Vou levá-las à justiça. As pessoas se resolveriam como? Na justiça. Deus instituiu advogados, instituiu juízes, tá certo? Quando não dá para conversar com o outro irmão, não tem acordo, a pessoa então tem que ir para os meios legais. Essa é a maneira certa. Mas antes de tudo, o nosso advogado quem é? O Senhor Jesus. Ele é o nosso advogado. E assim a gente acaba, quando a gente age, né, de maneira deslocada, é como se a gente estivesse falando para esse advogado, olha, fica na sua aí, Jesus, que eu vou resolver do meu jeito. E aí, meu caro, o Espírito Santo, Deus, ele é tão educado, tão fino e maravilhoso que ele nem se mete. Fala, é assim, então tá. Vou deixar meu servo quebrar a cara bonita e passar vergonha no débito e no crédito. É isso que acontece. E aí, a segunda ordem seria o quê? Apontar. Preparar, apontar. Quando eu estou apontando, tem mais 3 aqui me apontando de volta. Então, quer dizer que eu não sou o santinho dessa história, né? Segunda parte aqui, você está armado e potencialmente perigoso, né? Ainda assim, apontar a arma não significa, de todo modo, que você vai atirar. Não, tá? Ainda não aconteceu, embora, a partir do momento que você aponta para aquela pessoa, todos vão estar vendo. Eu estar me preparando é uma coisa, ninguém sabe o que eu vou fazer, né? Ninguém sabe. Eu tô só me preparando, eu tô ali vigiando, eu tô esperto, eu tô de prontidão, ninguém sabe. Mas quando eu aponto para uma pessoa, todo mundo já sabe, todo mundo vê. Todo mundo tá vendo. Mas mesmo assim, tá? Vai deixar o relacionamento muito balançado, com toda certeza, né? Mas a dinâmica da coisa toda não aconteceu. Já estamos no segundo estágio da ira. A primeira é a preparação, a segunda, que a gente está falando, é a ordem de apontar. E a terceira é quando a ira, ela vai, tá, para um patamar mais baixo ainda, que a gente não pode falar um patamar mais alto, só descer o barranco abaixo, isso aqui. Um patamar mais baixo é quando você realmente quer destruir a pessoa, porque aí você já está mirando nela. Você tem intenção de destruir. Você quer incapacitar a pessoa, você quer tirar a pessoa de cena, né? Então, você quer devastar o alvo. Então, a fúria, você chegou no estágio de fúria, né? O estágio de fúria, ela é um estágio perigoso. Então, você passa, primeiro, vamos ver aqui, a ira, ela não é errada. Mas aí, você passa para a raiva.
A raiva você já tá aprontando, você tá, né? A pessoa já tá apontando para aquela pessoa e você tá armando uma situação que faça com que a pessoa caia. Aí, quando a pessoa já tá na sua mira, você já quer atirar, aí sim é a fúria. Você já assistiu aquele filme Um Dia de Fúria? Era isso. O cara tava descontrolado. O cara saiu do campo, tudo porque o trânsito tava parado. Entende? Ele tava num dia muito bom. Aí ele destruiu tudo. Ele saiu destruindo, sabe? Feito um furacão. E nada do que se pudesse fazer iria remover ele dessa... Porque a ira, gente, quer dizer, a fúria, ela traz consequências desastrosas. E a pessoa, quando ela tá furiosa, ela esquece de olhar para a família, esquece de olhar para o trabalho que ela faz. A raiva, né? Depois que ela passa, gente, ela traz consigo, né? A vergonha, né? Para aqueles que têm vergonha. Diga-se de passagem, tá? Então, Deus foi glorificado? Não. Mas muitas vezes a gente escutou as pessoas falando em nome de Deus. Deus vai pesar a mão, né? Ah, Deus tá vendo, Deus, mas Deus não estava nisso. Onde tá o amor aí ao próximo? Não tem nenhum. Então, assim, o rosto da pessoa, quando ela tá muito irada, ela se transforma. Você pode perceber isso. E feliz é o homem que persevera nas provas, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que amam. Tiago 1,12. Então, ninguém sobe se não for aprovado. Essa coroa da vida, ela não vai ser dada de qualquer jeito assim, não, ó. É perigoso as pessoas chegarem diante de Deus e Deus falar, olha, eu te dei um canal aqui no YouTube. O que foi que você fez? Você pregou a minha palavra? Ou você pegou a minha palavra, depois deixou o diabo fazer cirandinha aí? Satanás usa o terrível subterfúgio de plantar uma semente, né? Como se fosse uma erva daninha no coração de uma pessoa que está ferida. É um pecado quando você passa da ira para a raiva e da raiva para a fúria. Aí você está pecando, você cometeu um pecado aqui. Interessante, as pessoas falam assim, pedem perdão como quem fala tchau, oi, não é assim não, perdão. Como que é o perdão? O perdão é o seguinte, vocês pastores que não sabem o que é o perdão, vamos esclarecer, afinal das contas, o que é o perdão. Primeira coisa, quando você se propõe, depois de tudo isso, né, de perdão para outra, isso tem que ficar no mar do esquecimento. Perdoou, beleza, porque é bíblico que você perdoe, tá lá na Bíblia, não fui eu que inventei. Eu não inventei nada. Aí você vai, perdoa. Por que que você perdoa? Porque isso vai ser bom para você. O perdão tem mais a ver com a gente do que com a pessoa. Entende isso? Porque se a pessoa quer perdoar ou não quer, se ela quer acreditar ou não quer, problema dela. É ela e Deus. Você fez a sua parte. Quando o perdão ele é sincero, ele vem cheio de arrependimentos. Eu errei, é um meia-culpa, eu errei, eu não deveria ter feito isso, papapá, pronto, esquece. Olha, tem coisa que se a gente joga, que nem um travesseiro de pena, se você jogar no vento, já era, você não sabe onde vai parar a pena, né? Você já jogou. Então, uma palavra para fechar, para todo mundo, tá? Para quem tá brigando entre si, tomem o partido apenas de Deus. Eu tô aqui para tomar o partido do Senhor, porque o nome de Deus, olha, não foi exaltado, e a gente tá aqui para exaltar o nome dele. Então, para fechar, em Efésios, Paulo exorta: livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritarias e calúnias, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Efésios 4, 31 ao 32. Então, o perdão é isso aqui, ó. É abandonar todas essas coisas. O outro pisou na chapinha, Senhor.
Tenha misericórdia dessa vida. E não, Senhor, acaba com a vida dele. Senhor, pesa a mão. Não, Deus não mandou nada disso, não. Senhor, tenha misericórdia dessa alma. Tá mais perdida que barata em bico de galinha. Ô Senhor, me perdoa, Deus perdoa. Mas Deus também faz a pessoa passar pelas consequências daquilo que ela faz. Não que se esqueça disso, Deus perdoa. Deus não perdoou Davi? Perdoou. Mas a espada passou na casa dele a vida toda. E aí? Porque pela lei, Davi devia ser apedrejado. Afinal de contas, ele adulterou com uma mulher, né? Com a mulher, né? Do soldado dele ainda. Ele fez isso. Ainda mandou, né? Deu um jeito. Olha como é que é o negócio, tá? Como que é o negócio? A que ponto o negócio chega, né? O negócio fica feio. Mas Deus perdoou Davi, porque Davi realmente se arrependeu. Ele se arrependeu, porque o medo de Davi era perder a comunhão com Deus. E quando a gente faz essas coisas, parece que a gente não está com medo da comunhão de Deus, não, de perder essa comunhão com Deus. Isso é sério. É muito sério, é muito grave, é muito vergonhoso, sabe? Eu senti vergonha alheia. Os justos se humilham e ganham forças em suas quedas. E outra, nós não encontramos liberdade na rebelião. Não tem liberdade. Você se torna cativo. Então, os caminhos de Deus não estão nisso. Os caminhos de Deus estão na sua sabedoria. O caminho quem é? Cristo. Eu sou o caminho. A verdade quem é? Cristo. A verdade não está com ninguém aqui. Ninguém tem a verdade. A verdade está com a palavra de Deus. A verdade está com Cristo. Tá certo? E todo o resto é falha pura. Né? É só uma feira das vaidades. Quem é que vai estar comigo? Quem não está comigo está contra mim. Pipipi, popopó. Não. Certo? Quem é de Deus escolhe o lado da justiça. E a justiça pertence a Deus. Então, quem gosta? Ele fala, quem me ama segue os meus mandamentos. No Sermão da Montanha está escrito o quê? Bem-aventurado, né? Aqueles que são humilhados, aqueles que choram. Bem-aventurado, não aqueles que vêm na internet fazer confusão. Esse não é bem-aventurado. Bem-aventurado quer dizer o quê? Felizes. Como que uma pessoa pode estar feliz, se sentindo bem fazendo essas coisas? Hã? É um vazio na vida da pessoa enorme. Não dá para entender isso não. Tá? Não dá para entender. Então, aí a pessoa, né? A pessoa provoca, faz, eu vou lá eu entrar na pilha do outro, que ninguém tem que entrar na pilha de ninguém, tá? Porque a luz é Jesus, não é a pilha, é a luz, é Jesus mesmo. Entra na vibe de Cristo que você vai se sentir muito melhor. Vamos procurar mais, gente, glorificar o nome do Senhor, né? Por favor. Quem é da treta vai continuar gostando dela e tudo bem. Quem gosta de devocional, quem gosta de ouvir uma palavra, quem gosta de... Vai estar nessa vertente, né? Livre-arbítrio, fazer o quê? Eu não tô querendo mudar ninguém aqui na internet, não. A minha responsabilidade é mudar eu mesma. E olha, é difícil, viu? É uma guerra. A gente já tem nossas guerras e nossas lutas internas, né? Verdade. Né? Ai. Diz aí o que você acha.